Desde que o homem perdeu a sua comunhão com Deus, quando Adão pecou no paraíso, Deus tem feito de tudo para trazer o homem de volta. E Ele está propondo para nós uma aliança. A pessoa que aceitar fazer essa aliança com Ele, essa pessoa será completamente liberta das forças do mal, terá sua vida completamente restaurada, receberá vestes novas espiritualmente falando e um anel no dedo, que significa ocupará uma posição de honra diante dos seres espirituais, anjos e demônios. Todos saberão que aquela pessoa pertence ao Senhor e os demônios não mais ousarão tocá-la, porque ela estará protegida. E o próprio Senhor será como um muro de fogo ao redor dela. Essa aliança que Deus tem nos proposto é uma aliança onde Ele nos faz muitas promessas e nos impõe apenas duas condições: amor e obediência. As promessas de Deus a nosso respeito são inúmeras. As vantagens que Ele nos oferece é de sermos participantes da sua glória. E a herança que Ele nos propõe é a vida eterna. E a garantia que Ele nos dá disso tudo é o seu amor, que foi provado na cruz do Calvário, e essa aliança que Ele faz conosco está registrada no cartório do céu, nas Sagradas Escrituras, e está selada com o sangue do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos fazer parte da aliança que o Senhor nos propõe, nós nos tornamos propriedade exclusiva dele. Como está escrito em Levítico capítulo 26, no versículo 12, diz assim: andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 17, o Senhor diz: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. E pode ter certeza, ninguém toca naquele que é de Deus. A pessoa que se mantiver fiel, obedecendo e respeitando a palavra, essa pessoa jamais será atingida pelo mal. Porque Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. E Ele nunca falha, nunca falhará com quem quer que seja. O Senhor é benigno e misericordioso. E o Salmo 145, versículo 17, diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Deuteronômio 32, versículo 4, diz que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e perfeito é. Tem tradução que diz justo e reto é. Salmo 18, versículo 30, diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Voltando ao Salmo 145, o versículo 18 diz assim: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos aqueles que clamam por sua presença, com sinceridade. O apóstolo Pedro escreveu dizendo: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Em outras palavras, aquele que tem amor pela vida e deseja viver bem os seus dias sobre a face da terra, que deixe o engano das religiões.
Afaste da sua boca as palavras torpes. Tire a malícia do seu coração, assim como também o ódio, a mágoa, o rancor, e busque a paz. Faça uma aliança com Deus. O que é uma aliança? É um acordo entre duas ou mais pessoas, onde ambas as partes têm o direito de expor a sua vontade. Fazer uma aliança com Deus, ao contrário do que muita gente pensa, não é só você se submeter a Ele para lhe obedecer. Claro que isso é necessário. Deus nos impõe obediência aos seus mandamentos, mas nós também temos o direito de expressarmos, de falarmos com Ele qual é a nossa vontade, o que é que nós queremos que Ele cumpra da parte dEle. O Senhor nos permite que nós coloquemos diante dEle quais são os pontos que nós desejamos que Ele cumpra. A aliança é mútua. Tem a vontade de Deus e a nossa vontade. É um acordo entre as partes. Além daquilo que Deus já nos tem prometido pelas Sagradas Escrituras, Ele permite que nós coloquemos diante dEle os nossos anseios. E Ele vai cumprir os nossos desejos quando nós cumprirmos os seus mandamentos. Fazer uma aliança com Deus é firmar um pacto com Ele, onde nós aceitamos cumprir as condições que Ele nos impõe, que é amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, obedecendo e praticando os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Em contrapartida, Ele se compromete em nos guardar de todo mal, nos livrar dos perigos e atender os nossos pedidos. Se você fizer um pacto com Deus hoje, deixando de lado o engano, tudo aquilo que a religião te ensinou, que não passa de mentira, porque a religião do homem só ensina mentira, só ensina dogmas e preceitos humanos criados pelo homem e não por Deus. E tudo que não vem de Deus é mentira, não funciona. Mas se você propor no seu coração aceitar a verdade bíblica, deixar o erro, fazer uma aliança, um trato com o Senhor, de obedecer e cumprir os seus mandamentos, que a Bíblia te ensina, e não abrir mão de tudo quanto o Senhor te manda fazer, você nunca mais vai se preocupar com a situação alguma. Diz no Salmo 91, do versículo 9 ao 11, diz: porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pode o inferno inteiro se ajuntar contra você, não vai conseguir tirar a sua paz. Não tem macumba, não tem olho grande, não tem inveja, não tem trabalho feito, não tem maldição que pegue em você. Aliás, por falar em maldição, a Bíblia conta um fato que aconteceu de um certo rei que quis amaldiçoar o povo de Deus, porque ele teve medo que aquele povo tomasse a terra dele, e é o que estava acontecendo. Então, ele chamou um profeta que gostava de presentes, que aceitava suborno, e pediu a esse profeta que amaldiçoasse aquele povo de Deus para que eles não tomassem a terra dele. E veja o que aconteceu. Isso está escrito no livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia. Números, começando no capítulo 22. Eu vou resumir, mas depois você lê na sua Bíblia. Anote aí para você ler na sua Bíblia a história toda. Eu vou contar ela resumida aqui, só para você entender o que eu estou falando. Eu vibrei muito quando eu li isso. O fato é o seguinte: Deus tinha tirado o seu povo do Egito, com promessa de dar para eles a terra dos seus inimigos, inimigos de Deus. Por que aquele povo ao redor era inimigo de Deus? Porque eram idólatras. Era um povo que adorava outros deuses. E isso desagrada profundamente a Deus. Aquele povo se fez inimigo de Deus porque não confiava no Senhor, mas sim nos seus ídolos, nas suas estátuas. E o povo que Deus tirou do Egito já havia tomado a terra dos amorreus, e agora eles estavam a caminho das terras dos moabitas. Então o rei dos moabitas, que se chamava Balaque, ao ver que ele não poderia derrotar aquela multidão que vinha contra ele, ele decidiu contratar um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus.
Ele chamou alguns dos anciãos da sua terra e mandou que eles tomassem nas mãos dinheiro suficiente para contratar o profeta, levassem presentes para ele, e fosse ao profeta e lhe dissessem: vem e amaldiçoa esse povo, de modo que eu possa derrotá-los e expulsá-los da terra. Porque eles são mais poderosos do que eu. Mas eu sei que será abençoado aquele quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. E os homens foram então procurar Balaão e lhe disseram estas coisas. Então Balaão falou para eles: olha, vocês fiquem aqui comigo essa noite, e amanhã eu vou dizer para vocês o que Deus me falar. E aconteceu que de noite Deus perguntou para o profeta: quem são esses homens que estão contigo? E ele respondeu: são os homens de Balaque. Ele me mandou chamar para amaldiçoar esse povo que saiu do Egito, para ver se ele consegue ferir e expulsá-los da terra. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Quando amanheceu, Balaão então chamou os homens de Balaque e disse para eles: olha, voltem para a terra de vocês, porque o Senhor me recusa deixar ir. O Senhor não me deixa ir convosco. Então eles voltaram e contaram para Balaque. E Balaque fez o quê? Chamou os príncipes do seu povo, pessoas honradas, e os enviou novamente a Balaão, dizendo: vem, amaldiçoa esse povo que eu te darei presentes e honrarias. E ele tanto fez que Balaão resolveu ir. E foram para o alto da montanha. E eles sacrificaram ali novilho, carneiro, e ficaram esperando Israel passar. E quando o povo de Israel vinha passando, e Balaão se preparava para lançar a maldição, Deus botou outras palavras na boca dele. E ao invés de amaldiçoar como Balaque queria, ele disse: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, quer dizer, um povo que não se mistura com os outros, não segue o costume deles. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque foi à loucura com Balaão. Ele disse: o que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste? E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Então Balaque levou a outro lugar, para que dali ele amaldiçoasse o povo de Deus. Mas quando viu o povo de Israel passar por ali, Deus novamente pôs palavras na boca de Balaão, e então ele disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Por que Balaão disse isso? Porque Deus havia tirado o seu povo do Egito, onde eles eram escravos de Faraó, e os havia prometido dar a eles a terra dos seus inimigos, dos inimigos de Deus. Aqueles povos eram idólatras. Todas as pessoas que seguem a idolatria são inimigas de Deus. Porque o Senhor deu um mandamento. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus. Não farás para ti imagem esculpida, e nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, e nem as servirás. Quer dizer, não acenderás vela, nem incenso, nem farás orações a elas. E nem lhes prestarás homenagem ou qualquer tipo de culto. Mas os moabitas e os midianitas e todos os povos ao redor deles ali não respeitavam a Deus. Eles todos tinham seus ídolos, suas estátuas, seus próprios deuses. Isso aborrece a Deus. Por isso Deus havia de dar a terra deles aos israelitas. E Balaão julgou isso na cara do rei dos moabitas. Ele disse a Balaque: Deus não é homem para que minta. Se Deus falou que vai dar a sua terra para eles, é porque vai dar. Deus não é filho do homem, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará?
Meu irmão, o que Deus diz na Bíblia, tudo quanto está registrado nas Sagradas Escrituras, que Deus fez no passado, é o que Ele quer e vai fazer na nossa vida, se nós crermos. Tudo foi registrado ali para nos servir de exemplo. Tudo é simbólico, tudo é para nós. Aquele povo já passou. Hoje somos nós o povo de Deus. Nós os que cremos. Então, tudo quanto Deus diz, porventura Ele não há de fazer? Balaão continuou dizendo, havendo Deus falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, e nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele. Meu irmão, quando você tem as suas vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro, isso é, você não se suja com o pecado, sua consciência é limpa, sua alma está limpa, você não se contamina com as práticas deste mundo. Ao contrário, você obedece à palavra de Deus. Há no mundo espiritual um mandado a teu respeito, que ninguém tenha capacidade nem poder para revogá-lo. Sobre você há um mandado de bênção. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, que diz assim, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Para quem Deus está dizendo isso? Para mim, para você, para todo aquele que quiser ouvir a palavra de Deus e tiver o cuidado de obedecer. E diz mais, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não será você que terá de correr atrás da bênção. Ela é que virá sobre você. Quando é que isso vai acontecer? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E Balaão continuou dizendo, no meio dele se ouve a aclamação de um rei, no meio do povo. É Deus que vem tirando do Egito e as suas forças são como as do boi selvagem. Agora preste atenção na declaração que Deus faz. Ele diz, contra Jacó, pois, não vale encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Meu querido, minha querida, como eu disse, não adianta a pessoa torcer o nariz para você, te olhar de cara feia, desejar o teu mal, fazer trabalho de feitiçaria contra você, porque não há maldição que possa atingir um filho, uma filha de Deus. Contra Jacó não vale encantamentos, e nem adivinhação contra Israel. Jacó e Israel são a mesma pessoa, simbolizam todo aquele que tem uma aliança com Deus. Contra essa pessoa, não vale encantamento. Façam o que quiserem, coloquem o nome na boca do sapo, acendam vela, façam trabalho de magia negra, voodoo, sei lá mais o que esses malucos inventam por aí. Nada disso pega naquele que é de Deus. Provérbios 26, versículo 2, diz que a maldição sem causa não encontra pouso. E não encontra mesmo. Quando uma pessoa anda nos caminhos de Deus, o mal não pode tocá-la. E Balaão disse isso para o Balaque, ele falou, Balaque, não adianta. Não tem como eu amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Nenhum encantamento, nenhuma maldição, nada poderá deter esse povo. Mas Balaque não desistiu. Ele disse para o Balaão, vem comigo, e eu vou te levar a um outro lugar, e pode ser que de lá Deus te permita amaldiçoá-los. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume do monte chamado Peor, que dá vista para o deserto. E Balaão disse para o Balaque, edifica aqui 7 altares, prepara aqui 7 bezerros, 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão falou, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar.
E levantando Balaão os olhos, viu a Israel, que se achava acampado junto às suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus, e então proferiu Balaão estas palavras: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales, elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, e lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Aí Balaque perdeu a paciência com Balaão, e ele diz para ele: foge para o teu lugar, some daqui. A coisa é desse jeito mesmo. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra o povo de Deus não tem macumba, não tem trabalho feito, não tem praga, não tem maldição, não vale encantamento, não tem plano maligno que dê certo contra aquele que é de Deus. Então veja que coisa maravilhosa nós herdamos de Deus. Quando nós temos uma aliança com Ele, está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Se alguém fez, ou está fazendo algum trabalho contra você, se surgiu alguma enfermidade, veio a crise no lar, na família, no casamento, dificuldade financeira, qualquer outra coisa que apareceu, está tirando a tua paz, não tem que se preocupar. Essas coisas não vão em frente, não vai prosperar. Agora, uma coisa você tem que fazer, tem que aprender a usar a fé e fazer como Jesus fazia. Ao invés de ficar aí pedindo que Deus o ajude, você tem que crer que Ele é contigo e usar a autoridade que Ele te deu contra o mal. O profeta Isaías disse: toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Então preste atenção. Qualquer problema que se levantar contra você, você tem que entrar em juízo contra aquele problema e tem que condená-lo diante de Deus. Sempre que um mal se levantar contra você, condene ele, não aceite, não fique calado, não fique atemorizado também. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Não. O que você faz agora é como Jesus fazia. Jesus, quando entrou na casa de Pedro e viu a sogra dele doente, com febre, o que Jesus fez? Jesus deu uma bronca na febre, ele repreendeu a febre e a febre teve que ir embora. Então ele deu o exemplo, como é que você tem que fazer. Surgiu um mal, condene, entre em oração, entre em juízo contra aquele mal, diante de Deus, porque nenhuma ferramenta, isso é, nenhum trabalho que foi feito, nada do que o inferno enviar contra você, pode pegar em você, pode prosperar. Não prosperará, porque como está escrito em Números 23, 23, contra Jacó, ou seja, contra você que tem uma aliança com Deus, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Não vale artimanha do capeta.
Não vale adivinhação contra Israel, macumba não pega no povo de Deus, demônio não toca naquele que é de Deus. Essa é a parte de Deus na aliança que ele nos propõe. Deus confirmou pela boca do profeta Isaías, dizendo: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Você quer viver uma vida de bênçãos? Inclua-se nessa aliança. O que eu preciso fazer para me incluir nessa aliança? Eu quero participar dessa aliança com o Senhor. O que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que conhecer quais são as condições que Deus estabeleceu. Você precisa conhecer qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para ser aceito por Deus nessa aliança. O que é que o Senhor pede que eu faça? Vamos ler no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos ou com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Será que é isso que Deus quer? Que nós façamos sacrifícios? Que matemos animais e ofereçamos seu sangue? Ou será que Deus quer que nós fiquemos rezando sem parar, fazendo novena, promessa, para que Ele nos atenda? Algumas religiões inventam até que você não pode falar diretamente com Deus. Tem religião que prega isso, que você não pode falar diretamente com Deus. Você tem que pedir para o fulano pedir para o outro, e o outro pede para o outro, até chegar a Deus. Que besteira é essa? Não tem esse negócio. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Jesus não mandou eu rezar para a mãe dele, nem pedir para o outro lá para ir lá falar com ele, nem para o Pedro, nem para... Não, ele falou: quando você for orar, ora ao teu Pai. Ora ao Pai que está no céu. Eu gravei um vídeo explicando sobre a oração do Pai Nosso. Não deixa de assistir, não. Assista também o vídeo número 158, que fala sobre o sinal da cruz. São 2 vídeos. É o vídeo 316, anota aí para você procurar e depois assistir. O vídeo 316 é a oração do Pai Nosso explicada, para você entender a oração do Pai Nosso. Você sabe rezar, mas não entende ela. Muita gente é assim. Então, entenda ela. E depois que você entender a oração do Pai Nosso, te garanto que você nunca mais vai rezar Pai Nosso. Não vai rezar, não é para rezar Pai Nosso. É para você entender a oração do Pai Nosso, para você saber como se ora a Deus. Não tem que rezar Pai Nosso. E depois você assista também ao vídeo 158, que ensina sobre o sinal da cruz. Porque talvez você sabe fazer o sinal da cruz, mas não sabe o que está fazendo. Mas então, a religião ela começou a inventar um montão de coisas, induzindo o povo a fazer oferenda na encruzilhada, na mata-virgem, no cemitério, ensinando a acender vela para o santo, e um monte de baboseira aí que eles inventaram. Se alguém é beneficiado com isso, eu nunca vi. Pode ser que alguém seja beneficiado com isso, mas se alguém quem sai beneficiado é o dono da fábrica de vela e o fabricante de estatueta aí. E claro, o capeta. Eu não tenho nada que fazer isso. Miqueias 6,8 diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Preste atenção o que Deus pede de você. Ele te declarou, vamos ler de novo, ele te declarou, ele quem? Deus, declarou, ó homem, o que é bom e o que é que ele pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então, 3 coisas que a pessoa que quer obedecer a Deus tem que fazer. A pessoa que quer ter uma aliança com Deus
tem que fazer essas 3 coisas. Primeiro, praticar a justiça. O que é praticar a justiça? É praticar a palavra. É fazer conforme eu aprendi na Bíblia. É fazer conforme o que está escrito. Jesus falou, aquele que crê em mim, esse também fará as mesmas obras que eu faço. Eu tenho que aprender com Jesus e fazer conforme ele fazia. Isso é praticar a justiça. Quando é que eu pratico a justiça? Quando eu expulso a doença, quando eu expulso o demônio, quando eu desfaço a obra de bruxaria, de feitiçaria. É nessa hora que eu estou praticando a justiça, porque essa é a justiça de Deus, que se cumpriu em Jesus Cristo quando ele deu a vida dele na cruz. Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 31, Jesus deu um exemplo, que foi quando ele repreendeu a febre da sogra de Pedro. Muitos de nós ignoramos essa lição, e nós continuamos agindo como pessoas religiosas, que ficam aí clamando pela solução do problema e não exercem o juízo sobre o mal. Isso é praticar a justiça, é fazer como Jesus fez. O que ele fez? Ele chegou lá, a sogra de Pedro estava deitada, com febre. Ele deu uma bronca na febre, mandou a febre embora e na mesma hora a mulher ficou boa. O que ele fez? Ele exerceu a justiça, ele praticou a justiça. A justiça de Deus é essa. Porque Jesus, disse o profeta Isaías, pela boca do profeta Isaías, foi declarado que o Espírito de Deus estava sobre ele. E Deus o ungiu para quê? Para curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os oprimidos. Essa é a justiça de Deus, que nós temos que praticar. Porque Jesus falou, aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. O que é que Deus pede de mim, então? Que eu pratique a justiça. E o que mais? Que eu ame a beneficência. Amar a beneficência é você amar o bem e odiar o mal. Seja para você ou para outras pessoas, ame fazer o bem às pessoas. Viu alguém com dificuldade, alguém se desviando do caminho? Ore por aquela pessoa. Busque fazer o bem, ajude no que for possível. Leve a palavra de Deus, conforte a pessoa, abençoe ela. Não critique o erro dela, mas ajude ela a encontrar o verdadeiro caminho. E o que mais? Ande humildemente com o Senhor teu Deus. Essa terceira parte, não vou dizer que é a mais importante de todas, mas ela é de extrema importância. E costuma ser a parte mais difícil de se cumprir. O que significa andar humildemente com Deus? É você ter consciência de que sem Deus você não é coisa nenhuma, você não é nada. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não adianta a pessoa achar que ela pode muita coisa, se ela não tiver o Espírito de Deus habitando nela. Se Jesus não estiver habitando nela, ela não faz coisa alguma. Por isso Jesus disse, estai em mim e eu em vós. Quando é que eu estou em Jesus? Quando eu estou na palavra. Quando eu estou obedecendo a palavra dele. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando eu guardo a palavra e a pratico, eu mostro que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus. Quando eu faço aquilo que ele mandou fazer, eu estou mostrando que eu tenho amor por ele. E ele disse, aquele que me ama será amado do meu Pai. O Pai me ama também. E ambos vêm e fazem morada em mim. O Espírito Santo faz morada em mim, porque eu guardo as palavras de Deus. Então Jesus diz, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Preste atenção. Nós só vencemos o mal pelo nome de Jesus, pela palavra de Deus. Não se vence o mal com reza. Não se vence o mal com macumba.
Não é acendendo vela para o santo ou rezando para os mortos que eu vou ficar livre do mal. E tem gente que reza para o morto até hoje, como tem gente rezando até hoje para a Virgem Maria, que já morreu faz tempo. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. Aí tem quem vai dizer, mas é a mãe de Deus, é mãe de Deus coisa nenhuma. Nunca foi mãe de Deus, Deus é que criou Maria, como é que ela pode ser mãe dele? Mas foi a mãe de Jesus? Não. Jesus é filho de Deus, ele foi gerado não por Maria e José, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Maria foi usada como porta de entrada para Jesus nesse mundo, porque Jesus falou, aquele que não entrar pela porta, no aprisco das ovelhas, é ladrão e salteador. Ele não podia vir no mundo, simplesmente entrar no mundo dos homens, sem passar pela porta de entrada, que é o ventre materno. Então Maria foi escolhida por ser uma pessoa que vivia em santidade, uma pessoa que tinha uma aliança com Deus, era pura, era casta, ela foi usada, escolhida por Deus e usada para trazer Jesus a esse mundo, na forma humana, para que Jesus pudesse entrar como um homem nesse mundo. Mas Jesus é Deus, mas veio ao mundo como um homem. Então, não passou disso. Depois Maria teve lá outros filhos com José, filhos e filhas, que tem religião aí que nega isso, mas está escrito na Bíblia, você pode conferir. Então, defunto não ajuda ninguém. Não adianta você rezar para quem já morreu, seja quem for. Nem vivo ajuda. Eu de mim mesmo não posso te ajudar em coisa alguma. Não tenho como ajudar ninguém, eu não tenho poder de curar ninguém, mas eu tenho autoridade. Não tenho o poder de curar, mas tenho autoridade para, no nome de Jesus, mandar a doença embora. E ela vai. Eu não tenho poder contra os demônios, mas em nome de Jesus eu tenho autoridade para expulsá-los. E eu faço isso na autoridade do nome de Jesus. Ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Na verdade, ele está me dando autoridade, o poder pertence a ele. Mas nessa autoridade que ele me deu para fazer, eu posso fazer. E ele disse, nada vos fará dano algum. Em meu nome expulsarão os demônios. Posso expulsar e eles obedecem à ordem dada em nome de Jesus. Uma pessoa só poderá vencer o mal se ela agir em nome de Cristo. Se você não citar as Escrituras, se você não fizer menção da autoridade que você tem, de acordo com a palavra de Deus, você não vai ter sucesso. Caso você não cite a Bíblia durante a repreensão ao inimigo, certamente ele não vai bater em retirada. Porque a palavra humana é fraca. O demônio, ele não respeita o ser humano, mas ele se curva diante da autoridade que há no nome de Jesus. E ele cai diante do poder do nosso Deus. Agora saiba isso, o poder de Deus se manifesta quando você age de acordo com a sua palavra. Palavra dele. Sem a palavra de Deus não tem operação de poder. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, nós recebemos ela no coração, cremos nela, Deus vem, faz morada em nós, e de uma coisa você pode ter certeza. Aonde Deus está, o mal bate em retirada, o mal não fica. Porque diz a Escritura que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora eu quero orar com você. Se você quer a minha oração, feche os seus olhos, una a sua fé com a minha e diga para Deus baixinho o que é que você precisa que Ele faça por você. Se você quer de hoje em diante fazer uma aliança com Ele, diga isso para Ele. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu te peço, ouça a oração de todas essas pessoas. Envie o teu poder agora, Pai, onde quer que elas estejam, para dar a elas o que elas necessitam. O livramento, a cura, a saúde, a prosperidade, a paz no lar. Pai, alguém clamando pelo marido ou pela esposa, alguém clamando pelos filhos, alguém necessitando de prosperidade financeira, alguém doente, alguém angustiado, alguém desesperançoso. Venha, ó Deus, venha com teu poder sobre estas vidas. Faça o impossível se tornar possível. Faça o milagre acontecer.
Em nome de Jesus, eu paraliso toda obra maligna na sua vida, eu mando que o mal saia e que isso seja feito para a glória de Deus. Em nome de Jesus, assim seja. Se você crê, diga amém. Graças a Deus.